Fala moçada, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à videoaula de número 9 da disciplina Ética e Deontologia do Jornalismo, a nossa última videoaula do semestre, a videoaula que demarca o encerramento do conteúdo programático na sua vertente teórica, nas duas dimensões nas quais a gente se baseou durante este período letivo, a dimensão filosófica e, por fim, agora encerrando a dimensão jornalística. Esta videoaula de número 9, ela se configura numa segunda parte da videoaula anterior que iniciou o texto de número 8 e que agora, tendo sido retratado o relativismo nas mídias tradicionais, na videoaula de número 8, a gente vai agora tratar de abordar a segunda parte do texto, que é uma parte maior, como eu já havia mencionado, sobre os relativismos agora não mais na mídia tradicional, mas nas novas mídias. Quer dizer, a gente vai tentar entender qual é o contexto, quais são os elementos, quais são os dispositivos, as características que definem, que fazem com que os relativismos, e a gente vai observar isso com o texto de número 8, se avolumem no contexto contemporâneo. Tá? A gente, então, vai encerrando a disciplina, são 8, portanto, textos, quer dizer, 5 no campo da dimensão jornalística e os 3 iniciais que deram conta da dimensão filosófica. E agora, então, fragmentando o texto 8 em duas partes, a gente, então, vai tratar desta segunda parte, que vai não só encerrar, então, o texto de número 8, mas vai também colocar um fim na parte programática, ainda, né, com os seminários e a entrega do trabalho escrito por ocorrerem, mas a gente, então, vai finalizando essa parte mais expositiva da disciplina, tendo também um outro marco importante, a nossa próxima aula, em que a gente vai realizar ali o esclarecimento de dúvidas e também abrir para discussão, para citação de exemplos, como a gente vem fazendo também com os outros textos e em relação também às outras videoaulas. Aí eu vou projetar a tela aqui para a gente iniciar o conteúdo. A parte, então, de número 2, e aí nós estamos falando, claro, do texto, da segunda parte do texto de número 8, que é um excerto, né, um fragmento da obra do Caio Túlio Costa, Jornalismo, Ética e Novas Mídias. Então, o texto era um texto um pouco mais longo, e aí, em função do fato de que, do ponto de vista didático, seria melhor fazer a fragmentação, então a gente optou por essa tática de ensino. Tá? Na primeira, então, a gente retratou os relativismos deontológicos relacionados às velhas mídias, e já mostrávamos, né, que mesmo em se tratando de uma mídia mais tradicional, como jornais, revistas, radiojornais e telejornais, a gente já não poderia mais levar tanto em conta, isso segundo o autor, os imperativos, e aí cita, inclusive nominalmente, o Kant, que é um filósofo muito importante da história do pensamento, do estudo sobre a ética, num período da modernidade, que a gente, aliás, tentou dar conta, principalmente na dimensão filosófica, mas inevitavelmente também foi trazendo aqui na dimensão jornalística, e agora, então, retratando as novas mídias, a gente vai notar que, claro, os relativismos eles vão se avolumando, porque agora o fluxo comunicacional, né, enfim, a, a, a corrente informacional, ela é muito maior, muito mais alargada, com muito mais participantes do que a gente visualizava em relação às mídias tradicionais, certo? Então, repetindo, este é o texto de número 8, a segunda parte dele, e como nós fragmentamos o texto 8,
que é o último do nosso conteúdo programático, a gente então vai ter, em relação a esses 8 textos, 9 videoaulas, sendo 2 destinadas ao texto que demarca o desfecho da disciplina de ética e deontologia do jornalismo. Muito bem. Então, falando das novas mídias, e aí é claro que a internet vai ter um papel muito central nessa discussão, a internet e todos os veículos que provêm dela, ou todos os veículos que estão hospedados, quer dizer, que existem, cuja razão de ser é justamente a internet. Claro que a gente não pode falar das novas mídias sem também mencionar os equipamentos propriamente, né, os dispositivos. Então aqui a gente está falando principalmente de computadores, sejam os computadores fixos como PCs ou os móveis como notebook, mas nós estamos falando também de tablets e de celulares, né? Então, quer dizer, todo este aparato tecnológico também foi produzindo mudanças no contexto comunicacional e, consequentemente, no contexto jornalístico, e não por outro motivo. Então, a gente vai retratar, vai tentar, né, enfim, levantar algumas questões, algumas reflexões sobre esses tempos, né, sobre os tempos atuais. O primeiro item, então, da nossa exposição, que está bem no início desta segunda parte do texto, diz o seguinte: o jornalista deixa de ser o principal instrumento de mediação. Então, havia um cenário que era muito claro, né, muito mais acomodado, muito mais previsível, até o surgimento da internet e dos computadores. E aqui nós estamos falando, claro, quando eu falo do surgimento da internet e dos computadores, e demarco aqui a década de 90, eu estou falando, claro, da computação e também da rede de computadores do ponto de vista comercial. Então, nós tivemos o surgimento dos computadores na década de 40, depois a gente teve o surgimento da internet praticamente 20 anos depois, na década de 60, já num contexto de Guerra Fria. Aliás, a internet surge motivada pelo conflito entre norte-americanos e soviéticos, mas nós vamos ter a junção disso do ponto de vista comercial e mais abrangente, mais amplo, né, mais popularizado, a partir da década de 90. Tá? Então, é evidente que essa mudança, quer dizer, aí a gente volta para o item 1 aqui do nosso slide, quer dizer, o fato do jornalista não é que ele deixa de ser um instrumento mediador, mas ele deixa de ser o principal instrumento. Ele vai continuar exercendo, aliás, nós não estamos aqui por outra razão. Se a gente está aqui é porque o jornalista ainda tem o seu papel garantido, né, na sociedade democrática, pelo menos se for democrática vai ter, se não for, não vai ter o espaço. Mas é importante mencionar que ele então deixa de ser o principal mediador da realidade, aquilo que havia sido legado a ele, o papel, né, que havia sido legado a ele de num contexto em que as cidades estão cada vez maiores e que as pessoas estão cada vez mais atarefadas e que, portanto, não tem mais condições, como acontecia na antiguidade, de acompanhar a realidade in loco. É preciso, então, que exista uma instância, uma instituição mediadora responsável por levar o acontecimento até o conhecimento do cidadão, por intermédio, claro, de representações. Vocês têm uma disciplina no nosso curso chamada Semiose do Texto Jornalístico, que vai abordar basicamente sobre isso. A notícia não é a realidade, a notícia é uma representação da realidade, mas é o que é possível ter. Então ele vai deixar de ser o principal instrumento, porque, é claro, agora com a desintermediação ocasionada pelas novas tecnologias, né, sejam elas físicas ou, como é o caso da internet, então a gente vai ter agora, como eu menciono aqui no segundo item do slide, novos, né, outros múltiplos vértices no fluxo informacional. Então, eu mencionava no começo que era mais previsível, né, quer dizer, a estrutura, né, a organização midiática era muito mais previsível, porque, é claro, a circulação de informações dependia necessariamente dos grandes conglomerados, das grandes empresas midiáticas, sejam elas
em que setor da imprensa for, né? Jornal impresso, revista, telejornal, radiojornal, e a internet vem de alguma maneira para tornar tudo isso mais difuso. É evidente que existem ainda os hegemonismos, então você tem ainda grandes corporações midiáticas ocupando, inclusive na internet, um papel ainda de protagonismo, mas não dá para dizer agora que as pessoas só vão ter conhecimento de uma informação obrigatoriamente a partir do momento em que ela passe por um veículo de comunicação tradicional. Quer dizer, isso já não é mais procedente, né? É claro que tem uma vantagem, a vantagem é porque a gente não condiciona a realidade àquilo que os veículos de comunicação querem que a gente saiba, porque de alguma maneira foi isso que sempre ocorreu, mas também é claro, né, quer dizer, num meio totalmente, eu não vou nem utilizar o termo desregulamentado, mas num meio em que os focos são muito difusos, a possibilidade da gente ter a inserção de elementos que vão tentar também criar narrativas para, igualmente ao que acontecia antes, confundir a opinião pública, e as chances disso acontecer também aumentam bastante. A gente está vivenciando já há alguns anos e nenhum contexto de pandemia impediu que isso acontecesse, esse fenômeno da desinformação, tendo como um de seus elementos-chave as fake news, que vão aí minando, né, o debate público sobre questões muito importantes, como é o caso, por exemplo, de uma eleição, ou como é o caso também da pandemia do coronavírus, né? Então, não é nem para achar que as mídias tradicionais ensejavam um contexto muito satisfatório, sem problemas, porque não é verdade, mas a gente também não deve romantizar, a gente não deve se iludir com o fato de que as novas mídias trouxeram uma democratização maior e trouxeram menos ruídos à comunicação. Não é o caso também, né? Então, há bons exemplos nas mídias tradicionais, há coisas muito importantes a se destacar nas mídias novas, mas nenhuma nem outra são, puras, né? Quer dizer, tem ali, carregam consigo um elemento de perfeição em relação ao que a sua capacidade de se comunicar com o público, né? Não é este o caso, tá? Mas aqui há um diagnóstico. Então, antes, nós estamos demarcando aqui a década de 90 do século passado. Então, antes disso, os vértices do fluxo informacional eram muito poucos, e na medida em que a gente tem o surgimento da internet e a expansão da computação, a expansão da internet e da computação mais na década de 90 do século passado, a gente vai ter aí a multiplicação dos vértices, quer dizer, a multiplicação dos nós, quer dizer, dos elementos que têm condições de comunicar alguma coisa a alguém. Repetindo, é claro que um programa da mídia tradicional tem muito mais repercussão, tem uma possibilidade muito maior de alcançar mais gente do que se qualquer um de nós aqui iniciar uma live no YouTube. É preciso dizer isso. Mas a possibilidade da live no YouTube, ou seja, a possibilidade de eu disponibilizar um conteúdo que estará lá e que poderá ser acessível por poucas ou muitas pessoas, ela inexistia neste período que a gente está demarcando aqui como anterior à década de 90 do século passado, né? Então é evidente que não é uma revolução total, no sentido de que os veículos tradicionais perdem a importância e os indivíduos passam a ter o protagonismo, não é este o caso, mas a gente tem agora um novo modelo de comunicação estabelecido, um modelo que deixa muito claro que agora é possível, quer dizer, cada indivíduo tem um potencial de ser um veículo de comunicação, uma mídia, e esta possibilidade, embora possa ser pequena ainda hoje, mas ela inexistia antes dessa revolução tecnológica, tá? O modelo atual, então, quais são as características, né? Ele é baseado na cooperação e no compartilhamento de informação e conhecimento. A gente não precisa ir nem muito longe. É claro que quando eu falo de redes sociais e de aplicativos de mensagens, eu não estou falando necessariamente de jornalismo.
a gente muitas vezes usa as redes sociais, os aplicativos, né, para uma finalidade que é uma finalidade diversa do jornalismo, e está tudo certo. Embora as empresas jornalísticas também começam, né, a estender os seus tentáculos para essas plataformas, porque sabem que boa parte da população já está lá. Tá? Mas as plataformas, quer dizer, as redes sociais como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e os aplicativos de mensagens como o Telegram e o WhatsApp, eles trabalham muito em função disso. Quer dizer, eles ensejam uma possibilidade, quer dizer, um cenário de construção da informação e do conhecimento de forma colaborativa, que era uma coisa que não existia na mídia tradicional, e na nova mídia existe. Então, quer dizer, de alguma maneira, você publica um texto num blog e tem alguém que está lendo o teu texto que já comenta. Né? Ou você está divulgando esse texto publicado no blog numa rede social, e o sujeito foi lá, leu no blog, voltou aqui para a seção de comentários do Facebook, e vai dizer que você cometeu o erro ali na escrita de uma palavra, se equivocou no momento de citar um número. Quer dizer, essa possibilidade inexistia antes da internet. E essa possibilidade que hoje existe ajuda também a produzir mudanças nos veículos tradicionais. É porque hoje você pode estar assistindo a uma partida de futebol pela TV, e aí nós estamos falando aqui de um velho modelo, mas os comentaristas, a produção, o próprio narrador estão ligados ao que o telespectador está falando e está comentando sobre aquele evento nas redes sociais, usando inclusive a hashtag que o próprio evento disponibiliza para poder engajar o público. Né? Então, é, é, com este novo arranjo midiático, informacional, isso agora é possível. Né? E tá posto. Nós não estamos nem dizendo aqui que este viés de cooperação e de compartilhamento é um viés positivo na comparação. Não estamos dizendo nem que é bom nem que é ruim. A gente está só aqui, por enquanto, no âmbito do diagnóstico. A gente está constatando o cenário que está colocado. Tá? E este cenário, então, que está posto, contrapõe uma ideia, na visão do autor, do Adorno e do Horkheimer. Né? O Adorno e o Horkheimer, quem já estudou aqui a teoria crítica, a escola de Frankfurt, já sabe que são os dois principais pensadores, os pioneiros da escola de Frankfurt, e na visão dos dois alemães, quer dizer, existia uma assimetria no fluxo informacional, né, quer dizer, porque poucas pessoas, poucos grupos, poucas famílias detinham o poder de emitir, de produzir conteúdo, enquanto que uma massa muito numerosa só cumpria o papel de receber esse produto, de captar esse produto. Então era nesse sentido que o Adorno e o Horkheimer classificavam o fluxo informacional de assimétrico. E na visão de um dos autores que o Caio Túlio Costa vai usar, essa assimetria é implodida pelas novas mídias. O que o próprio Caio Túlio Costa vai dizer ao final do texto, em contraponto a este autor que ele cita aqui no começo, é que as assimetrias ainda continuam. Elas só não são mais as mesmas, mas outras surgiram. Né? E ele vai dar depois ali os argumentos para defender essa ideia dele. Tá? Mas de qualquer maneira, a gente está aqui navegando, a gente está encontrando aqui muitos autores, alguns deles inclusive com posições contraditórias, como é o caso aqui, para que a gente cada vez mais entenda o momento que a gente está vivendo, e é sempre mais complicado de entender o momento que a gente está vivendo, é muito mais compreender o momento que já passou. Né? Então, é claro, as tentativas, elas são, a gente vai tateando muito, mas é claro, e como é próprio da história, a gente vai ter um entendimento melhor deste momento atual quando nós estudarmos o que está acontecendo hoje daqui a 20, 30 anos. Tá? Quarto tópico, com os celulares, a legalidade sobre o uso da imagem do outro se relativizou. Né? Então, enquanto o direito de imagem na mídia tradicional era um direito, digamos, absoluto, era um direito mais resguardado,
o que o texto está dizendo para a gente é que isso agora se relativizou. Não porque é certo se relativizar, mas é porque constata-se que se relativizou na medida em que hoje, quer dizer, se você está num evento, num show, numa casa noturna, e de repente acontece alguma coisa muito legal ou alguma coisa muito lamentável que incentiva, que mobiliza muita gente a pegar o celular para começar a registrar aquilo que aconteceu, quer dizer, as pessoas que estão no seu entorno, sem terem dado autorização, estarão publicadas, né, estarão presentes naquele vídeo que muito provavelmente você vai compartilhar no WhatsApp ou vai publicar numa rede social. Então, quer dizer, é nesse sentido que o autor fala que o direito à imagem acabou ficando mais relativo. Quer dizer, no momento anterior em que a gente não tinha a possibilidade de a todo momento estar produzindo conteúdo, inclusive audiovisual, esse direito era muito mais resguardado. É porque a captação de imagem acontecia de forma, digamos assim, mais institucional. Então, você tem lá um veículo de comunicação que está produzindo uma reportagem que vai ser publicada num telejornal ou numa revista televisiva, como é o caso do Fantástico, do Domingo Espetacular, por exemplo. E é claro que para captar essa imagem, você tem ali uma empresa, um profissional que vão se apresentar e que vão pedir a autorização daquela outra pessoa, e é só de uma ou de poucas pessoas, para que a imagem dela seja veiculada no telejornal da noite ou na revista televisiva do final de semana. Então, quer dizer, as regras elas eram muito mais evidentes, eram muito mais estavam postas, estavam à luz do dia e eram, portanto, mais cumpridas, mais respeitadas. Agora não. Então, claro, alguém pode se incomodar de ter tido a sua imagem veiculada na rede social de uma outra pessoa por intermédio de um vídeo, sem que esta pessoa que filmou e que veiculou tenha solicitado a autorização dela, mas assim, e isso pode gerar um processo, inclusive, né, pode judicializar a situação, pode até ganhar, né, quer dizer, exigir que o vídeo seja retirado do ar, mas até aquele momento também o vídeo já circulou, quer dizer, a imagem já foi exposta, assim como também pode não dar em nada. Então, a imagem de todo mundo está muito mais vulnerável hoje do que era antes, né? Então, este aqui é um outro dado importante da discussão que o autor vai fazer em relação a essas novas mídias. Quer dizer, essa preocupação, o direito, né, a legalidade sobre o uso da imagem de outra pessoa, era um direito muito mais absoluto. Hoje não, hoje ele se relativizou. Hoje ele é mais pueril, porque assim, a todo momento a gente está exposto. Não só porque, também do ponto de vista institucional, as cidades foram se mobilizando em torno de câmeras por causa do problema da segurança pública. Então, vejam como é que são as coisas, né? Quer dizer, você cria um artifício para corrigir um problema que é o problema da segurança pública, mas aquilo de alguma maneira infringe também é, é, o, o, o uso da imagem, né? Mas nós não estamos falando nem disso. A gente está falando agora dos múltiplos vértices que existem no fluxo informacional, na medida em que agora cada um de nós tem um equipamento celular, e se nós formos pegar o número de equipamentos que existem no Brasil, ele é muito maior do que o número de pessoas, né? Então, quer dizer, é como se cada brasileiro tivesse mais de um equipamento. É claro que friamente não é isso, porque a média, quando a gente faz a média aritmética, isso esconde algumas vicissitudes, né, principalmente num país desigual como o Brasil, mas é inegável, né, que é uma tecnologia muito disseminada entre a população, né? Então, o problema está posto. Então, aqui é só um exemplo, repito, não é nem que isso seja necessariamente bom ou necessariamente ruim, mas é uma situação que está posta e que serve como um exemplo para comprovar os relativismos deontológicos, éticos relacionados ao jornalismo e ao mundo da comunicação, mesmo porque esses dispositivos estão a serviços para saciar uma curiosidade que a gente tem, para compartilhar com outra pessoa um evento sem que ele seja de interesse público ou relevante, mas esta mesma dinâmica também serve ao jornalismo, né? E é por isso que a gente está discutindo
Isso aqui trata-se de um fenômeno jornalístico e em maior escala comunicacional. O último item deste slide, imperativos éticos contemporâneos. Então, né, a gente já foi mencionando alguns anteriormente, e aí ele vai trazer agora aqui, quer dizer, imperativos que não estavam na ordem do dia até o surgimento dessas novas mídias, né, ou eles não eram importantes ou eles inexistiam, e que agora, com a mudança da tecnologia, isso passou a ser, como o próprio nome sugere, um imperativo. Tá? É sempre importante lembrar, a cultura social, quer dizer, o modo de vida de uma população incentiva, né, de uma sociedade, de um agrupamento, de um coletivo, incentiva o surgimento de tecnologias, mas ao mesmo tempo, essas tecnologias também incentivam mudanças na cultura. É uma relação quase que de simbiose, né? E este segundo movimento ele é muito mais claro no jornalismo, né? Porque na medida em que essas novas tecnologias vão surgindo, elas vão impondo, vão exigindo que o jornalismo também vá mudando alguns parâmetros, né? E vá sofrendo mudanças, inclusive muito simbólicas, muito significativas, na sua prática, e aí se muda a prática, muda a epistemologia, e se muda a epistemologia, muda a questão ética, né? Lá no início, quando, e isso está no plano de ensino da disciplina de ética e deontologia do jornalismo, a gente falava, né, que basicamente são três alicerces que sustentam o jornalismo. Você tem ali o alicerce epistemológico, que é o do conhecimento que é produzido sobre o campo da comunicação, do jornalismo. Tem o eixo prático, então quer dizer, o que, que você precisa saber do ponto de vista técnico para desenvolver um texto noticioso, para desenvolver uma reportagem, para escrever um artigo, um editorial, para manusear uma câmera, questão de enquadramento, ângulo, planos. Isso também vale para fotografia, a única diferença da câmera é o movimento que a câmera fotográfica não tem. Então, o componente técnico, prático, é muito importante, praxeológico, né, muito importante. E a gente tem um outro eixo que é o eixo ético. É claro que quando nós temos a mudança de algum desses elementos, os outros dois também vão se alterar. Não propriamente para se adaptar, mas pelo menos para tentar entender essa transformação. Tá? Então, os imperativos éticos contemporâneos, ele vai pontuar aqui que são três. A simultaneidade. Então, vamos para a televisão ao vivo. Quer dizer, não havia maior nível de simultaneidade até o surgimento da internet do que a televisão nas suas transmissões ao vivo. Mas mesmo assim há um delay. Quer dizer, há um delay entre o evento que ocorreu e a transmissão que está começando a ser veiculada, mesmo que de forma ao vivo. Então, quer dizer, há um delta T entre a ocorrência do evento e o início da transmissão ao vivo, que isso de alguma maneira foi encurtado pela internet. Até porque também um canal de TV, para estabelecer um link, ele tem que mobilizar uma certa estrutura, aliás, de peso, literalmente, e é evidente que se isso requer uma grande estrutura, é claro que a locomoção disso vai exigir também um certo tempo. Quer dizer, com a internet, não que não haja um delta, mas o delta ele encurtou muito. Né? É mais ou menos, por exemplo, com o que acontece com os meios de transporte. É claro que, pelo fato de você não precisar mais ir à Europa de navio e ir de avião, o tempo encurtou, mas ele ainda existe. Não é imediato, não é um teletransporte em que a gente sai de um local e vai para outro numa questão de segundos, mas o tempo encurtou. Então, é a mesma comparação com os meios de comunicação. Não é que agora a internet consegue acompanhar o evento no exato momento em que ele iniciou. Isso não é possível. Mas é claro que o tempo agora encurtou. Né? Aquele delay, a gente não espera mais tanto tempo para saber de alguma coisa que acabou de acontecer, como a gente esperava antes. E é claro que aí, se a gente for mais para trás,
né, na produção radiofônica e antes ainda do impresso, tanto revista como jornal, aí sim era um tempo muito maior. Então o delta T, à medida em que a tecnologia avança, ele vai diminuindo, dando-nos a sensação, a gente citou aqui, né, o Thompson na aula passada, é uma leitura muito importante, eu diria que obrigatória, né, a mídia e a modernidade, que à medida em que o delta T diminui, o delta S, quer dizer, o espaço também é como se ele sofresse um encurtamento, né? Porque se eu demoro agora menos tempo para chegar ao mesmo lugar, é como se esse lugar então tivesse se aproximado de mim, tá? Então a simultaneidade passa a ser um imperativo que não era e nem é e nem poderia ser, né, por causa das limitações tecnológicas e técnicas das mídias tradicionais. A multimedialidade passa a ser um imperativo também, então quer dizer, eu estou agora num universo que me permite concentrar numa mesma página ou no mesmo equipamento diversos tipos de mídia, né? Me permite inserir o texto, me permite inserir foto, me permite inserir vídeo, me permite inserir áudio, né? Infográficos, de tal modo então que a multimedialidade passa a ser um potencial da plataforma na medida em que, e corrobora inclusive isso, é, o fato de que não é mais agora, não é cabível que você utilize uma plataforma tão rica como é a internet para reproduzir o mesmo jeito de fazer jornalismo que se fazia no jornal. Aliás, esse foi um grande erro do começo, né, dos primórdios da internet. Isso a gente estuda, né, na história da imprensa, inclusive não só em contexto brasileiro, mas em outros locais do mundo também, que havia, claro, até por desconhecimento, a, a tendência a reproduzir o modelo do jornal na internet, e aí é claro que se percebeu que o veículo tem uma potência muito maior, e é por isso então que o autor aqui vai falar da multimedialidade como imperativo categórico, quer dizer, colocar em torno de um mesmo conteúdo, de uma mesma narrativa, de uma mesma matéria, se for o caso do jornalismo, as mídias diferentes, quer dizer, aproveitar o potencial que as outras não têm, né? Porque o jornal podia ter texto e até foto, mas não podia ter vídeo nem som. O rádio tinha som, mas não tinha foto, não tinha vídeo, né? E não tinha leitura, o texto era um texto falado. A televisão era o elemento mais completo, né? Porque a televisão tinha som, tinha imagem em movimento e poderia ter até uma imagem estática. Mas é claro que a internet consegue, tem a capacidade, mas não tem o texto escrito. E a internet consegue reunir tudo isso, né? Consegue reunir o texto escrito, o texto falado, a foto, o vídeo, o áudio, de maneira então que é necessário explorar, mesmo porque também o público já se habituando ao mundo da internet vai passar a exigir isso, né? Esse dinamismo que é muito próprio, que hoje a gente sabe que é da internet. E o último imperativo aqui ético contemporâneo é a interatividade, que talvez tenha sido, digamos, a grande inovação ensejada pela internet, na medida em que agora aquilo que é comunicado recebe um feedback. E antigamente esses feedbacks eram muito mais limitados e demorados, porque os feedbacks eram por meio de cartas. Eu me recordo que, inclusive, quando surgiu ainda a possibilidade de fazer o feedback por fax, isso já ali, década de 90, o e-mail também veio logo depois, mas assim, pouca gente também ainda tinha acesso à internet e sabia manusear a internet a ponto de, peraí, deixa eu enviar um e-mail, quer dizer, isso para nós hoje é muito comum, mas era algo completamente desconhecido, né, e até de alguma maneira agressivo ao pouco conhecimento que a gente tinha da plataforma e de como manuseá-la, tá? Mas enfim, a interatividade era uma interatividade muito limitada, que como eu falei, se deu durante muito tempo por carta, e aí ninguém sabia, né, se o destinatário recebia essa carta, se recebia, se ele lia, não tinha como o público saber se ele estava dando uma contrapartida em relação à crítica que recebeu. Depois a gente teve, né, a questão do telefone, isso também foi, o telefone foi também, principalmente nos programas ao vivo, uma forma de dar o feedback. Nós tivemos, né, o fax,
e por fim, o e-mail, mas é claro que a interatividade nos conteúdos que são originários da internet tem um nível muito mais elevado do que este que existe em relação às mídias tradicionais que, como eu já mencionei, têm a possibilidade de apelar e fazem isso eh, eh, por intermédio dos seus perfis em redes sociais, tá? Passando então para o próximo slide, a complexidade ética da nova realidade. Aí o que, que o Caio Túlio Costa vai fazer? Ele traz muito mais elementos do que esse. Aqui eu fui trazendo os principais, mas o texto ele vai inclusive ir mais longe, né, vai trazendo outros elementos também, porque ele vai identificar que esses, assim como os outros elementos, esses que estão aqui no slide e os outros que eu acabei não trazendo, eles contribuem para que a ética da nova realidade seja uma ética mais complexa. Quer dizer, as reflexões elas acabam sendo mais difíceis. Os acordos, quer dizer, a, a, aquela ideia que é kantiana, e ele vai mencionar o Kant de novo, né? Quer dizer, as ideias universais elas vão sendo muito comprometidas por esta realidade líquida, né, que é uma expressão que a gente mencionou, inclusive, no, na aula passada, né, no vídeo passado. Tá? E aí aqui então são alguns elementos, quer dizer, alguns elementos que vão atestar que a ética da nova realidade é uma ética muito mais complexa e que é agora cada vez mais difícil, não que seja impossível e inviável, mas é cada vez mais difícil estabelecer aquilo que a gente chamou de imperativo categórico, quer dizer, aquela máxima que vai, de alguma maneira, orientar todas as pessoas a qualquer tempo e a qualquer espaço diante de uma dada realidade. Tá? Então, o primeiro elemento aqui que o Caio Túlio vai mencionar é o controle das redes. Então, quer dizer, muitos elementos aqui que a gente achava que iam modificar não mudaram. Né? Então, havia até a percepção ética de que as coisas seriam muito mais democratizadas em função de que a internet descentralizava completamente os fluxos informacionais, como nós já mencionamos. Ela vai muito mais além do que as mídias tradicionais faziam, mas não é uma ideia totalitária. Ela não é uma ideia que se encerra por si só. Se a gente fizer algumas análises, a gente vai perceber que algumas assimetrias, e aí neste ponto, então, o Adorno e o Horkheimer não estavam tão equivocados. Quer dizer, eles, claro, se referiam às mídias tradicionais, mas quem contestou o Adorno e o Horkheimer não estava certo na sua totalidade, porque é verdade que aquelas assimetrias antigas ou diminuíam ou deixavam de existir, mas as novas mídias vão criar outras assimetrias. Né? O controle das redes aqui é uma delas. Então, por que, que a gente menciona isso? Porque, no caso, e não é uma força de expressão, se acontece algum problema, por exemplo, nos Estados Unidos, e esta é a grande briga do momento, porque a China está tentando ganhar este espaço que era puramente norte-americano, quer dizer, é como se a comunicação de vários países, não só dos próprios norte-americanos, a nossa inclusive, deixasse de existir. Né? Então, claro, o controle das redes ele é monopolizado. Né? Então, vejam como isto, eu estou citando um termo monopólio que confronta diretamente aquela ideia que se tinha da internet de democratizar os fluxos. Não foi isso, não foi bem isso que aconteceu. Então, por isso que é difícil, quer dizer, aquela afirmação que aparentemente era um imperativo categórico e que tinha tudo para ser confirmada porque a internet viabilizava isso, não foi, pelo menos não por enquanto. Pode até ser que daqui a um tempo o controle das redes, quer dizer, o domínio da internet e a concentração disso, porque informação é poder, comunicação é poder. Então é claro que a briga por manter o monopólio vai seguir. Ele pode ser até rompido, mas nada indica que isso vai acontecer. Né? É mais fácil ter a substituição de um país por outro do que ter ali, né, o andamento de dois países controlando isso, mesmo porque, convenhamos, num mundo de mais de 200 países,
você tendo só dois controlando as redes, é muito pouca coisa, né? A concentração não deixa de existir em relação a isso. O segundo item, ele é chamado de concentração, mas aqui agora já não é mais da tecnologia. Aqui a gente está falando do conteúdo, tá? Então, o que, que ele vai dizer? Que tanto em âmbito mundial como nacional, as empresas que já possuíam um certo protagonismo e um certo poder dentro ou fora da comunicação continuaram tendo este protagonismo no mundo da internet. Então, assim, não é verdade que o poder comunicacional ele foi completamente pulverizado, né? É evidente, como nós mencionamos, que os novos vértices existem nesse fluxo comunicacional, que agora ele é muito mais marcado por pontos do que eram, né, do que era antigamente, mas é preciso reconhecer que quem detinha o poder da mídia tradicional continua tendo muita repercussão também na internet. Tá? Isso vale para o contexto internacional e vale também para a nossa casa aqui para o Brasil. A questão da convergência. Então, claro, a convergência era um elemento que inexistia naqueles tempos, né? Poderia até existir, mas não se tinha o que? A cultura. Então, é claro, você podia fazer, de repente, travar uma convergência entre a televisão e o jornal, por exemplo, poderia. Mas é claro que as possibilidades técnicas e tecnológicas também não viabilizavam tanto isso. E se não viabilizavam, não havia cultura para isso. Agora tem. Então, quer dizer, agora eu posso fazer a leitura do jornal e um pedaço do texto do jornal que eu estou lendo tem o link ali para uma matéria do mesmo veículo, só que na sua faceta televisiva, que vai desdobrar aquilo que está sendo tratado naquele texto. Tá? A gente chama isso de transmedialidade. Né? Nós mencionamos que a multimedialidade é um imperativo categórico, é um imperativo das novas mídias, né, desse contexto, dessa comunicação contemporânea, muito provavelmente a transmedialidade vai passar a ser também um imperativo muito em breve. Né? Já há, digamos, algumas apresentações nesse sentido, mas ainda não é algo também que está muito generalizado, né? Fica ali limitado às grandes empresas comunicacionais que têm dinheiro para fazer isso, que têm os profissionais capacitados para fazer isso. Né? Então a transmedialidade é algo ainda muito restrito a essas empresas maiores, né? Mas isso cada vez mais vai vir à tona, tá? Mas a convergência é isso, né? Vai mudar a forma das pessoas consumirem o conteúdo jornalístico, e se muda a forma de consumir o jornalismo, muda o jornalismo. Aí a gente não sabe, é a história do ovo e da galinha, né? Quer dizer, a tecnologia produziu uma mudança de um jornalismo e por isso o público agora se comporta diferente, ou é porque o público se comporta diferente é que o jornalismo mudou? Né? Então, pode ser as duas coisas, pode ser um pouco de cada. Por isso que eu falava lá no início que é uma relação meio que de simbiose. Quer dizer, é como se fosse uma aliança. Né? A gente não consegue identificar o início e o fim. O que a gente consegue ver é que está tudo ligado. E essa relação é muito clara também quando a gente cria a tríade, né? Tecnologia, público e jornalismo. Tá? A questão da inexatidão. Então, assim, a inexatidão era algo inadmissível no jornalismo de mídias tradicionais. Continua sendo. Né? Agora, no jornalismo das novas mídias, a inexatidão é quase que uma coisa intrínseca. Porque, assim, se a velocidade passa a ser uma necessidade, né, quer dizer, um imperativo da publicação nas novas mídias, é evidente que a velocidade vai comprometer o conteúdo, vai comprometer a exatidão das informações. Tá? Além disso, outro argumento. Se fosse para manter a mesma periodicidade, a mesma demora das mídias tradicionais, convenhamos que aí a potencialidade da internet perde completamente o seu sentido. Ela fica ociosa, né? Porque a internet é, prevê essa possibilidade, quer dizer, de se fazer a transmissão de conteúdo numa velocidade muito maior. Tá? O que não significa dizer que a notícia mereça ser veiculada de qualquer maneira. Não é isso. Tá? Agora, dentro das condições que estão dadas de velocidade, é preciso fazer com que a matéria, dentro daquelas condições, chegue o melhor possível para o público. Né? O fato da velocidade ser um imperativo não significa dizer que a gente tem o direito agora de publicar uma informação incorreta.
quer dizer, de publicar um depoimento que está em que escreve uma coisa, sendo que a fonte disse outra. Nada disso é justificável, né? Agora, a internet viabiliza o seguinte: eu posso levar uma matéria ainda em construção, porque ela tem a capacidade de ser atualizada, inclusive ali, quase que instantaneamente, quer dizer, de minuto a minuto, de hora em hora, deixando inclusive registrado isso. Tá? Claro que sempre tem um problema, porque nada garante que a pessoa que leu a primeira versão da matéria vai voltar ou vai ficar sabendo que aquela mesma matéria foi atualizada. Então é por isso que é necessário ter muito cuidado, mas é uma potencialidade que as novas mídias têm, que até aquilo que a gente via anteriormente nas mídias tradicionais, isso não existia. Tá? Jornalismo é entretenimento e propaganda, então fica uma coisa também muito difusa, quer dizer, antigamente era tudo muito mais delimitado, digamos assim. Talvez a mídia que extrapola, né, e que vai, de alguma maneira, derrubar um pouco as fronteiras, o que acaba sendo negativo, principalmente ao jornalismo, é a televisão. É a televisão que vai, porque como a televisão vai trabalhar com os maiores recursos, com os maiores anúncios, com as maiores verbas, então, quer dizer, passa a ser muito tentador implodir a fronteira entre o jornalismo e a propaganda, por exemplo, trazendo a propaganda para dentro do jornalismo. Isso é muito lamentável, né? Nada justifica também o fato de que uma matéria comprada não seja desta maneira anunciada para o público tem o direito de saber que aquilo que ele está lendo não foi uma informação apurada do ponto de vista jornalístico, mas é uma informação que está condicionada a um repasse financeiro. Talvez, se não houvesse o repasse, aquela informação não estaria ali, e é justamente por isso que mencionar que se trata ali de uma matéria patrocinada é algo que, que, que se apresenta como fundamental, né, indispensável. Tá? E a questão do entretenimento, que a gente já vem debatendo também em algumas aulas. Então, é necessário fazer a separação, né? Num portal, por exemplo, há muitos conteúdos, e esses conteúdos eles podem ser jornalísticos e não jornalísticos. Tem que ser só jornalístico? Não. Se é um portal, aliás, se ele se apresenta como um portal, mais necessário ainda é trabalhar com outros tipos de conteúdo. O que a gente não pode fazer é dizer que algo voltado para o entretenimento é jornalístico. Essa classificação não pode acontecer. Isso precisa estar muito claro, precisa estar muito distinto, né, diferenciado pelo, pelo próprio site, né, falando aqui no caso do jornalismo voltado, do conteúdo, né, voltado para a internet. Os conteúdos hoje, como nós já mencionamos, né, quer dizer, essa construção agora ela é muito mais colaborativa do que era antes. Então, assim, a existência de um conteúdo televisivo, ela dependia única e exclusivamente da equipe de produção contratada, né, remunerada por aquele canal de televisão. Hoje não. Então, quer dizer, hoje há a possibilidade, de forma colaborativa, de se construir conteúdos dos mais diversos. A gente tem, por exemplo, embora não seja uma base confiável de pesquisa para o jornalismo e muito menos para a ciência, mas a Wikipedia é um pouco isso. Pouco não, muito. Então, o que é a Wikipedia? A Wikipedia é uma plataforma em que as pessoas têm a possibilidade de contribuir com aquilo que conhecem para construir um conhecimento final, um conhecimento mais avançado. Tá? Resguardados aqui, né, mencionados aqui todos os riscos que uma informação como essa também pode carregar de equívocos. Né? Mas quando a produção era mais monopolizada, esses equívocos também existiam. Então nós citamos já aqui, por exemplo, a manipulação do debate do Collor e do Lula. Aquilo não foi construído de forma colaborativa. Aquilo foi construído institucionalmente por uma emissora de TV. Né? Quer dizer, no momento em que porque se a gente achar que o problema da inexatidão é porque muita gente está colaborando, é como se a gente afirmasse que quando poucas pessoas colaboravam não havia erro, ou os erros eram mínimos. Não eram. Não eram. Né? Eles também existiam lá e continuam existindo aqui. Tá? Então, o conteúdo colaborativo é outro elemento também neste caldeirão da ética da nova realidade. Tá? E o quão complexo quão complexa é esta mistura, né? Quer dizer, este caldo que vai se criando
nesta nova realidade. A gente teve o surgimento também da figura do indivíduo ou cidadão repórter, né? A gente costuma chamar aqui de jornalismo participativo, quer dizer, quando alguém se apropria ali de um celular e numa selfie relata, né, a rua esburacada do seu bairro. Isso a gente chama de cidadão repórter. O indivíduo repórter é aquele que trata de questões no mesmo estilo, né, utilizando a sua rede social, o seu canal no YouTube, para veicular conteúdo, mas ele trata de amenidades. Ele trata de coisas que são menos importantes. Né? De repente, aqui a gente poderia falar dos é, desses influenciadores digitais, né, enfim, que acabam utilizando muito desse espaço para tratar ali de banalidades. Né? Eu não estou dizendo que não devam existir, muito pelo contrário, tomara que existam, eu até gosto de alguns, mas a gente precisa então distinguir aqui o que é o indivíduo repórter e o que é o cidadão repórter. O cidadão repórter é aquele que vai produzir um conteúdo muito mais engajado, né, muito mais preso às dificuldades, aos problemas ali do seu grupo, do seu coletivo. Tá? Mas essa é uma realidade, quer dizer, no mundo das mídias tradicionais isso não existia. Quer dizer, que cidadão podia montar um canal de TV no quintal da sua casa, né? E se a gente pensar que rádio e TV ainda são questões muito mais complexas, não só porque exige mais investimento por causa da compra de equipamentos, mas porque precisa também de uma liberação, de uma concessão pública, isso precisa ser aprovado pelo Congresso. Mas se a gente for também para o mundo do jornalismo impresso, era a mesma coisa. Quem tinha a possibilidade de produzir um jornal, de imprimir um jornal, uma revista? Não tinha. Quer dizer, hoje é muito mais barato e muito mais fácil. Tá? A ideia do prosumer, né? Então, quer dizer, hoje nós somos, ao mesmo tempo em que a gente continua consumindo mídia, nós estamos produzindo. Então, sei lá, vamos sair do jornalismo aqui, vamos para o âmbito da comunicação. Você está assistindo ali a um reality show e ao mesmo tempo que você está consumindo o que uma emissora está te apresentando, você está produzindo conteúdo, né? Está fazendo um vídeo no Instagram, tá produzindo um vídeo de 5 minutos para publicar no canal do YouTube, está gerando comentários no Twitter, está gerando engajamento com alguém no Facebook sobre aquele assunto. Então, é evidente que os parâmetros éticos também eles vão se remodelando na medida em que eu tenho agora o surgimento de um novo indivíduo. Quer dizer, que é um indivíduo que ao mesmo tempo consome e produz conteúdo. Tá? E a questão dos direitos autorais, como nós falamos no slide anterior, quer dizer, passa muito por isso também. Se o uso da imagem passou a ser um direito muito mais relativizado, muito mais difuso, porque a todo momento a gente está sendo filmado ou pode ser filmado, é claro que os direitos autorais aqui também vão perdendo, digamos, a importância que tinham. Né? Existe a plataforma do Creative Commons, né, em que a gente pode lançar mão de conteúdos que já estão em domínio público, mas sempre ter atenção, claro, né, ao usar um conteúdo que não é nosso, seja ele textual, sonoro ou imagético, de fotografia ou de vídeo, citar o responsável por ter produzido. Né? O fato de que isso está muito mais difuso não pode, de novo, né, servir de desculpa para a gente fazer mau jornalismo. Tá? Então, é, é, nós não podemos não informar a fonte daquele conteúdo que está ajudando, sob o risco de estar dizendo que aquele conteúdo que não foi produzido por nós tenha sido produzido por nós. Né? Então, esse tipo de ruído não pode existir, não só porque amanhã pode acontecer a mesma coisa, só que o inverso, quer dizer, alguém utilizar algo que você produziu como se fosse dela, mas porque o correto é fazer isso. Né? Ninguém está. E a gente não está aqui querendo criar uma propriedade privada em relação às coisas que a gente faz. Caramba, a gente faz jornalismo. O que a gente faz vai para o mundo. Com a internet é isso. Se você coloca numa página de jornal, essa página de jornal, por mais que ela esteja ali num suporte de papel, assim, o controle foge à nossa capacidade. Então, o que a gente espera é que, se aquilo ali for usado, que seja usado
de uma maneira que não contraponha, quer dizer, não tirado de contexto, e que, se for usado, né, desde que seja dentro do contexto, que a fonte, então, daquela produção seja mencionada, né? É isso que se espera, e aqui são, então, alguns elementos que o Caio Túlio vai trazer para a gente, para exemplificar, quer dizer, mudanças que a gente achou que aconteceria não aconteceram, então aquelas prerrogativas éticas lá do começo acabaram se desfazendo, assim como prerrogativas éticas que eram muito consolidadas, muito firmes, muito sólidas, em relação às mídias tradicionais, acabaram se dissolvendo. Aqui, resgatando Marx e Engels, quer dizer, tudo que é sólido se desmancha no ar. Talvez ali tenha sido um dos primeiros ensejos dessa modernidade líquida do Bauman, que a gente tem vivido atualmente. Aqui é a referência bibliográfica que nós usamos para esta videoaula e para o texto de número 8, que tem numa outra videoaula a sua primeira parte. Com isso, então, a gente finaliza o texto, né? A gente finaliza a dimensão jornalística da disciplina de ética e editoração, e nós também, então, concluímos o conteúdo programático, ainda restando, claro, a apresentação de seminários e a produção do trabalho escrito. Essas duas atividades, de fato, vão demarcar o encerramento da disciplina ao longo do período letivo, mas do ponto de vista de conteúdo, então, a parte expositiva termina com este vídeo, e a gente, na próxima aula, quer dizer, no próximo encontro síncrono, vai dar conta de fazer o debate, né, enfim, esclarecer as dúvidas, fazer os questionamentos, trazer os exemplos que dialogam com este texto, para que a gente possa, então, passar de fato para a etapa final da disciplina, com a apresentação de seminários e a produção do trabalho escrito. É isso.